Muito bem, estamos começando mais um episódio Café Cast com o Carlão. E como eu falo, todos os nossos episódios aqui eu só trago pessoas que eu conheço, pessoas que eu gosto, pessoas que eu quero contar a história de vida de cada uma dessas pessoas. Hoje eu trouxe aqui duas pessoas assim importantíssimas, inclusive na minha vida, pessoas que caminham comigo, tá do meu lado ali, e eu queria contar uma história. Eu tenho falado aqui nos programas sobre sucessão, e hoje vocês vão ver aqui um fato novo sobre sucessão. Quero falar aqui um bom dia para o Paulo Campana. Bom dia, Paulo Campana. Bom dia, Carlão. Que honra estar aqui no seu programa, no Café Cast. Bom dia a todos aqueles que te acompanham. Parabéns, muito bacana tudo aqui, né? Tudo que você tem feito. Os episódios, eu sei que você tem chamado muita gente aqui, tem sido muito legal. Fico muito feliz de estar aqui com você novamente. Muito bem. Claro, agora falar com uma lindeza dessa, né? Uma menina que eu sempre gostei, viu, Ingrid? E eu quero falar com a Ingrid Campana, empresária. Bom dia, Carlão. Eu que conheci você criança. Pequenininha, né? Pequenininha. É verdade. Então eu quero que nós vamos começar hoje aqui, falar com os dois. Gente, é um negócio que chama a atenção de todos, né? É a sucessão entre família, uma empresa familiar, que é a Servicamp, que foi constituída ali pelo Paulo Campana poucos anos atrás, 35, 36 anos. 33? Hoje eu estava aumentando o tempo de vida dela. Mas tem aquele tempo que você trabalhou na informalidade, né? Então é 35, tá vendo? E depois, Ingrid, você não tem toda essa idade. Não tenho. Eu sou a filha mais nova. A Servicamp é o filho mais velho. Verdade. Aí tem o Igor. E aí tem eu. Tem você. Então você já nasceu com uma empresa constituída. Então você não viu essa formação, mas ouviu contar histórias sobre isso, né? Sobre como foi o começo. Ô Paulo, fala um pouquinho dessa constituição da empresa e depois a gente vai falar um pouco mais da sucessão. Fala para mim quem é o Paulo. Já tem aqui episódios gravados com você, muita gente já ouviu, já sabe quem é, mas não custa, né? Ótimo, repetir, Carlão. Falar um pouco quem é o Paulo Campana. O Paulo Campana é pé vermelho. Pé vermelho. Pé vermelho, sou nascido no Paraná, na cidade de Cianorte. E é difícil o lugar que eu vou, que quando eu vou contar um pouco da minha história de vida, que eu não falo da minha cidade, que é o Cianorte, no Paraná. Então eu tenho muito orgulho, muita honra, é um estado que eu gosto demais. Campinas, é óbvio, a cidade que nos acolheu. Minha família veio para Campinas em 1980. Né? Meu pai e minha mãe eram pequenos agricultores no Paraná. Outra coisa que eu gosto muito de falar... Mas meu pai era um pequeno agricultor e naquela época não se falava de agronegócio como se fala hoje. Então meu pai, diante da dificuldade financeira que meu pai enfrentava, que naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha tanto crédito em banco, mas já existia. E meu pai, resumindo bem, Carlão, era o seguinte: meu pai plantava muitas vezes, vinha muito sol. Quando não vinha muito sol, vinha muita chuva. E aquilo que meu pai colhia muitas vezes, né, a colheita que a gente chama, não dava para pagar o banco. E com isso, ele foi ficando desanimado. Um dia nós brincamos, eu e você, uma palavra desacorçoado. Desacorçoado. Né? Hoje a gente não ouve essa palavra, mas desacorçoado é desanimado, de vendo que as coisas não caminhavam. Então meu pai, em busca de um futuro melhor, resolveu vir para Campinas, no estado de São Paulo, porque naquela época, né, já fazia alguns anos que o estado de São Paulo sempre foi e continua sendo um estado que gera muitos empregos, tem muitas oportunidades. Então meu pai resolveu vir embora para cá. Minha mãe era uma mulher muito alta, ela tinha cerca de 1,5 m de altura, e minha mãe vendo as dificuldades, né, dela e meu pai, e minha mãe tomou uma atitude e disse para meu pai: vamos embora daqui. E de que maneira que foi isso? Minha mãe, nós tínhamos um vizinho que tinha um caminhão 1113 azul, alugamos esse caminhão, né? Meus pais, alugamos não, né? Meu pai e minha mãe alugou esse caminhão e assim nós trouxemos nossa mudança, nossos trem para Campinas, né? Lonou o caminhão com uma lona preta e viemos aqui para a cidade de Campinas em 1980. Então esse foi o início da história da nossa família no estado de São Paulo, na cidade de Campinas, né? E aí foi. E eu cheguei aqui em Campinas, eu tinha cerca de 8 anos de idade e
quase na pré-adolescência, etc. E aí eu alimentava muitos sonhos. Eu tinha o desejo, vendo a dificuldade dos meus pais. Minha mãe, aqui em Campinas, era empregada doméstica e meu pai trabalhava em cerâmica, fazia tijolos, né? Numa cerâmica que hoje não existe mais ali na região do Santa Lúcia, chamado Cerâmica Palácio. Então minha mãe trabalhava de empregada doméstica e meu pai trabalhava na cerâmica. E ali eu via a dificuldade deles, etc. E eu sempre tive o desejo de ter uma empresa, de gerar emprego para as pessoas. Tinha muitos sonhos. Um dos meus sonhos era esse. Eu queria ter uma empresa para gerar emprego. Né? Muita gente falando, eu quero uma empresa para ganhar dinheiro. Não, meu desejo era ter uma empresa para gerar emprego para as pessoas. E assim foi. Em 1993, nasceu a Servicamp. Então, já assim, nasceu com esse nome, Servicamp? Já nasceu com esse nome. Eu criei esse nome, né? Um período muito curto, eu tive uma sociedade com um amigo, mas isso foi um período muito curto, e aí surgiu a Servicamp, e que hoje esse ano vai completar 33 anos. E aí foi uma longa história. Olha que data, hein? 33 anos. 33 anos, idade de Cristo. Idade de Cristo, a gente tem muito isso de falar, né? Idade de Cristo. E a Ingrid, nós não vamos confessar a idade dela, mas ela é depois disso. Depois disso, muitos anos depois. Muitos anos depois, chega a Ingrid menina, e a Ingrid convive já com seu pai empresário, ali no seu lar, com escola, com tudo. Conta um pouquinho pra mim, como é que é a Ingrid menina? Nossa, Carlão, é tão engraçado, porque da outra vez que eu vim aqui, você me fez essa mesma pergunta. E é engraçado a gente falar da nossa infância, né? De quem a gente era como menina, assim. Mas eu sempre tive algo que eu acho que veio deles, com certeza dele e da minha mãe, de independência. Então, eu sempre achei legal trabalhar fora. Eu sempre valorizei isso, sabe? O esforço. Então, pra mim, sempre... Eu sempre tive essa vontade, assim, de trabalhar fora. Eu lembro quando a gente ia na empresa... E tinha aquelas máquinas de escrever. Então, assim, eu não sou tão nova assim, né? já tá entregando. Não sou Olha tão lá, ela nova. já tá entregando a idade, já. E aí, eu ficava sentadinha no computador e ficava digitando nas teclas. Eu achava um máximo aquilo, tanto no computador quanto na máquina de escrever. Então, eu sempre tive essa vontade, assim, de trabalhar. Gente, ela acabou colocando o computador junto com a máquina de escrever. Viu, né? Era transição. Era transição. Eu não cheguei a digitar na máquina, eu só via a máquina, entendeu? Que, inclusive, tem até hoje a máquina. Tem até hoje? Tem Ela até faz hoje, parte do museu da empresa? Faz parte. Então, a Ingrid já começou a ter esse gosto pela empresa aí. Não pela empresa em si, né? Porque quando não, a gente por trabalhar. Criança, por trabalhar. Porque quando você é criança, você não tem muito isso, né? Você não tem essa visão, esse entendimento. Mas eu achava legal ir pra empresa, achava legal as pessoas. Às vezes eu ia com ele no banco e eu achava um máximo as mulheres que trabalhavam, sempre muito elegantes, unhas feitas, sabe? Então eu admirava isso, achava isso legal. É curioso pensar nisso, né? Agora hoje analisar e vai passando dentro da cabeça. É muito interessante. É muito interessante. E aí, quando que você começou realmente a trabalhar na empresa do seu pai? Carlão, com 9 anos, ele... Aí você trabalha... Ele falou... Vai ter que cortar isso daqui. Vai ter que cortar, porque 9 anos de trabalho infantil. Então, mas aí eu vou explicar. Né? Com 9 anos, eu queria ganhar mesada. Isso. E aí ele me falou, não existe esse negócio de mesada. Com ele não tinha isso? Não, claro que não. Só tem dinheiro quem trabalha. Então aí eu comecei a ir meio período depois da escola pra fazer arquivo, mas eu odiava fazer arquivo. Ganhava R$50, Carlão. O mês por inteiro. Dia? Não, mês inteiro, mês Carlão. Inteiro? Ai, mas há quantos anos isso? Há 21 anos atrás, Carlão. Tá. Há 21 anos atrás. Tá bom. R$50 Tô querendo melhorar o salário. R$50 na época era muito bom, Carlão. E aí eu fazia arquivo, mas foi um pouco tempo, né, pai, que eu fiz isso. Existia assim. um arquivo morto, né? Nossa, era horrível, Carlão. Aqueles de aço, aqueles armários de aço. Então você puxava as gavetas pesadas. Já tinha quantos colaboradores nessa época? Uns 300? Já tinha. E eu usava, era pasta suspensa, né? Nossa, aquele que vai. E aí cai um ladinho ali, pronto, perdeu tudo. Horrível. E uns funcionários antigos, então, tinham umas pastas gordas, assim, sabe? Pesadas. Imagina, uma criança de 9 anos guardando umas pastas daquela. Eu falei, gostei disso não. Parei com isso. Parou com isso. Para com esse trem aí. Perdeu a mesada? Perdi, óbvio. Perdeu a mesada. Óbvio. Perdeu. E aí, depois, eu comecei, acho que com 13 ou 14 de novo. Fiquei na recepção, no período da tarde, eu ficava na recepção.
Ah, o telefone fixo é o que mandava, né? E eu passava fax. Passava fax. Ai, você tá vendo, Carlão? Eu sou Nutella, mas eu vivia a coisa do raiz, entendeu? E aí, eu fazia meio período, trabalhava lá com ele na recepção, tinha as meninas que me ajudavam. Eu tava ali, né, pra falar, né, que trabalhava, né? Porque realmente tinha as pessoas que cuidavam daquela área, daquele Era mais departamento. Pra conviver naquele ambiente, pra conviver, né, no ambiente de trabalho, porque pegando isso é gosto, importante, né, Paulo? A educação do filho, ele tem que passar por esses processos, né? Eu acho que é muito importante, hoje a gente vai falar, eu vou fazer até uma parte, porque eu gosto de falar muito isso do meu filho, que está comigo, e aí todo mundo fala, nossa, como ele trabalha. Não, ele conviveu com esse trabalho, Sim. ele fez lá... Aprendeu a valorizar, né? Aprendeu a valorizar. Assim, aquilo que o pai chegava em casa... Tanto você quanto ele, com certeza, chegava em casa comentando as coisas da empresa, né? Do desafio, de como tem dia que é desanimador, tem dia que não, mas tem dia que você fala, meu Deus do céu, né? Que loucura. Então, a gente viver isso, desde pequeno, forma quem somos hoje, né? Então, se seu filho tá com você hoje, é porque desde pequeno você instruiu ele a isso. A mesma coisa aqui. Desde pequeno, ele sempre incentivou. Então, eu sempre fui, sempre fiquei, sempre trabalhei. Tinha responsabilidade, tinha horário. Nunca mansou porque era filha. Então, Não? ela nunca mansou. Não? Nunca mansou. Bom, tem uma parte que hoje a gente não falou disso, você deixou aí meio assim, mas todo mundo sabe que você foi policial militar, né? Sim. A gente não delongou, porque a conversa aqui hoje é um outro assunto, porque senão nós vamos ficar só num podcast de Paulo Campana, e aí a gente vai ficar de fora. Então, mas será que não é essa coisa de ser o militar que você tratou a sua filha desse jeito? Carlão, eu vejo assim, o militar, eu aprendi muita coisa, e o militarismo me ensinou muito. Que é muito bom, viu, gente? A situação de ser um militar não é o cara ser enérgico a ponto de sair fora. Ele é rigoroso, você né? tem que ter disciplina. Disciplina, essa é a palavra que eu queria achar que tinha fugido. E a polícia militar me ensinou muito nesse sentido. Eu devo muito à escola, né? Eu sempre fui soldado na polícia militar, com muita honra, né? Foi uma instituição que eu me orgulho muito de ter feito parte dela por muitos anos da minha vida. Fiz muitos amigos, tenho muitos amigos, tenho muitos colegas lá ainda, tenho oportunidade de estar sempre com eles. Então, ali foi uma escola para mim. Então, eu tocava as duas coisas em paralelo, que era outro sonho que eu tinha na minha infância, que era o meu primeiro sonho, era ser policial. E eu fiquei por muitos anos na Polícia Militar. Então, isso, querendo ou não, né, a gente já vem de uma família mais tradicional, etc., a gente acaba tendo várias situações que a gente se identifica, né? E o militarismo ele veio o quê? A fortalecer, né? Mais isso ainda em mim. E foi muito útil para mim, né? Então, com meus filhos, tudo que eu aprendi, nada veio de mão beijada para mim na minha vida, nada foi. Foi conquistado tudo na minha vida, a duras penas. E graças a Deus por isso, né? Para que a gente possa dar valor em tudo que a gente conquistou. E os meus filhos não foi diferente. Tanto com ela como com o Igor. E aí ela começou a trabalhar na empresa, começou a pegar gosto. Claro que quando você faz isso com uma criança, sei lá, com 9, 10, 11 anos, seja a idade que for, né, daí para frente, ela começa a pegar gosto. Por isso que foi o que ela falou. Além do que, Carlão, também que ela disse aqui agora, o que dentro da sua casa, no convívio familiar, os filhos começam a ouvir isso. Exatamente. E na época também, né, num passado muito distante não tinha, mas ela pegou essa época já do celular, e a gente sempre no celular, escuta o pai falando de final de semana, de sábado, domingo, à noite. Então ela vai tendo a teoria. Quando passa a trabalhar na empresa, ela passa a viver isso na prática, né? E ela começa a ver as lutas, as dificuldades, né? Que como toda empresa tem, e com a gente não é diferente. Porque então com isso a Ingrid, muito eu acho que também não foge a exceção. Ela achava que ia no banco para tirar o dinheiro, era só tirar, não é? Você não achava? Pai, o pai falava que não ia comprar, você falava, não, mas passa o cartão. Carlão, não era assim? Você acredita que eu nunca tive isso? Não. O meu irmão tem. Meu irmão tinha. Sim, mas ele achava que é só passar o cartão. Não, mas não tem dinheiro, mas é só passar o cartão. Passa o cartão. Você não ou tem cartão? Dá cheque. A gente é da época do cheque também, né? Dá cheque. Gente, cada vez mais ela tá entregando a idade. Daqui a pouco eu vou falar a idade dela. Mas eu nunca tive, assim, porque ele sempre falava, né? Então, tinha o dia de receber da polícia, tinha o dia dele receber o salário da empresa. Então, acho que na minha cabecinha eu sempre soube. Esperava assim, o dia, mas no dia lá... Não, mas no dia, né? Mas a gente não tinha isso, mas tinha uma vendinha perto de casa, que eu não vou lembrar o nome agora,
que ela fazia, como é que chama? Não é fiado, é fiado, mas Fiado, marcava mas na caderneta. Na caderneta, marcava. aí a gente ia lá e É. marcava na caderneta. Não precisava de dinheiro, Carlão. Aí você Entendeu? marcava. Aí marcava na caderneta. Então, talvez seja por isso que eu não Você me pensava fez que lembrar era um só negócio tirar. que eu só posso falar aqui depois que terminar o podcast. Agora eu não vou falar. Eu não vou falar desse negócio de marcar da caderneta. E aí você foi convivendo com isso, tal. Foi. E o seu pai era muito durão como a filha? Não como a Sim. filha funcionária, com a filha. Sim. As rédeas sempre foram curtas lá em Ah. casa. Sempre. Quando você estava com seus 12, 13 anos, você falava de algum namoradinho assim? Carlão, acho que quando eu era muito pequena, uma vez eu falei pra nunca mais, né? Aí aprendi, nunca mais falei, entendeu? Criança não namora, tal, cortou o assunto, então nunca mais. Nunca mais. Eu fui falar só com 15, 16 anos Aí só. já com o negócio mais sério, já mais definido. Mas já. ainda assim, aquele negócio, né? Que Isso, sempre foi firme. com certeza a mãe já sabia uns 3, 4 meses, né? Antes. Ah, Não, Não? porque Por quê? eles são muito ligados, né? Então, se eu contasse pra minha mãe, ela ia contar pra ele. No ato. Ah, não sei se no ato, mas ela ia contar, então... Não. Mas sempre teve essa ligação muito Sempre. pai e filho. Sempre, pai sempre, e filha. sempre. Sempre. A gente sempre teve uma ligação muito boa, né? Ele que penteava o meu cabelo quando eu era criança. Que coisa legal. Que coisa Eu lembro boa. até hoje, assim, desde pequenininha, eu pegava a escova, o pente, e eu sentava na frente dele e dava a mão assim, ó, pra ele atrás, então ele tava aqui, né? Eu dava pra ele escovar meu cabelo. Que legal, desde que coisa pequenininha, boa, é, Paulo. é. Essas memórias afetivas É é gostoso gostoso. você. Às vezes a gente, Carlão, a gente não lembra tanto. Claro que ela lembra mais, né? O filho lembra mais, né? Como a gente lembra coisas dos nossos pais. Mas a minha esposa estudava no início, né? Ela tinha que estudar, estava terminando... naquela época chamava-se magistério. Magistério. Hoje não existe mais. E aí ela ia estudar Você de não é uma manhã. professora e tal? Ela fez magistério. E aí ela ia Então, estudar essa de a manhã. ligação dela com as crianças? Ela então? gosta muito, Tá sempre vendo? gostou. Agora, E aí eu cuidava deles em casa. Então, antes de trabalhar, né? Eu entrava na polícia às 7 horas da manhã, passava, deixava eles na creche, né? E dava banho, etc. Às vezes eu tinha que trocar eles e fazia. Então, muito tempo. Então, isso acaba, né? A gente acabou tendo uma ligação muito forte mesmo. Isso é legal, né? Coisa que não tem preço, né? Não tem preço, sim. né? Não sei. Porque pelo que você tá falando, você tinha suas dificuldades, então não tinha uma babá. Não tinha uma babá em casa que chegava para cuidar das crianças. Que isso. É tudo contadinho. Casinha pequenininha de 3 cômodos, né? Carrinho velho, tinha que empurrar o carro. Às vezes não tinha dinheiro para pôr gasolina. Meu amigo, a gente sabe que é isso. Tem história para contar. história. Carlão, a ligação era tanta que agora vocês falando aí me fez lembrar. Eu ligava pra ele, eu sei o número de cor até hoje. Dava umas 5:30, 6 horas, todo dia eu ligava pra ele, sozinha. Eu devia já ter uns 5 aninhos, mas eu ligava. 7850, tarará, tarará. Até hoje eu me lembro, desde pequenininha. Eu ligava pra ele, oi pai, tudo bem? Você já tá vindo? Olha Não era a esposa que ligava não, era a filha. A filha que ligava, a filha que ligava. Não, peraí, onde você tá? Desde pequenininha. Cuidava já. Que legal. E isso daí cria esse vínculo que você hoje veio realmente assumir cargos aí de direção dentro da Servicamp. Isso. Sim. E hoje você manda mais do que ele. Não, acho que a gente manda igual. Manda igual. Manda igual. Então vamos falar um pouquinho. Ou ele manda mais Vamos ainda. falar um pouquinho disso. Como que é dividir hoje a direção de uma empresa? Hoje a empresa está numa situação maior, né? Uma empresa, não vou falar melhor, porque ser empresário hoje no Brasil não é fácil. Não é que está numa situação mais... Você tem mais atribuições hoje. Sim. Você tem mais responsabilidades com a empresa hoje, chegando aí próximo dos 1.000 ou já passou dos 1.000? Não chegamos a isso, Carlão. Não. Chegamos um pouquinho mais. Hoje estamos em torno de 650 colaboradores. Deu uma enxugada em alguns contratos. Demos uma enxugada, hoje estamos em torno de 650 colaboradores. Mas é muita família muita gente. sobre a responsabilidade muita de gente. vocês. E vocês dividem essa responsabilidade. Essa história toda começou o seguinte, Carlão, diante do que ela já contou aqui, do que eu falei também, ela convive com a gente na empresa desde 14 anos, né, mais à frente, trabalhou em vários departamentos da empresa e também por um sonho meu, em 2020, eu fui candidato a vereador aqui em Campinas. Falei, eu quero ser candidato, eu já tinha esse desejo no meu coração, já fazia algum tempo, mas em 2020 ele se concretizou. E eu decidi sair candidato a vereador aqui na cidade de Campinas. E não fui eleito, fiquei como suplente, mas foi algo muito importante para mim. E diante disso eu fui convidado para assumir um cargo na
na administração, que eu fui ser diretor da Sincamp, que na época era a Central Integrada de Monitoramento de Campinas, que hoje é o SIC. Que tem relação com a sua empresa, que tem relação com o seu isso. Conhecimento. Perfeitamente. Então, eu fui convidado e assumi a diretoria desse órgão aqui na cidade, que hoje é o SIC, né, volto a dizer. E eu tive que me ausentar da empresa durante esse período. E como ela já estava ali no dia a dia, integrada, ela assumiu praticamente a frente de tudo. Então, claro, eu estava sempre falando comigo, durante a noite, a gente falava por telefone, na hora de almoço, a gente sempre tinha contato. Mas ela ficou um período assim. E engraçado que... Deixa eu fazer um parênteses. Trabalhar na prefeitura não é aquele negócio tranquilo, que você não precisa ir trabalhar, você só recebe? Não, não é assim não. Não, você falando que você não tinha nem como você ficar... Eu achei que você estava na prefeitura, mas estava na empresa. Primeiro que isso é uma coisa totalmente ilegal, né? Se acontecer, se alguém faz isso. Mas o pessoal que trabalhei na época era um pessoal muito sério e nunca vi isso, né? Um pessoal muito sério com relação a isso. De vez em quando a gente escuta esses casos, né? O fantasma lá. Situações assim. Que tinha, né? Até isso. Isso hoje no Brasil, a legislação mudou muito com relação a isso, Carlão. Então, esse tipo de coisa não é possível. E primeiro, que também não era do meu perfil, não era do meu caráter isso. Eu jamais aceitaria algo nesse sentido. Então, eu fui trabalhar lá durante esse período e ali também foi uma escola muito grande para minha vida. Eu fiquei um período curto e ali a gente desenvolveu um programa, que depois a gente fala um pouquinho disso. Eu queria que você pode até falar, porque eu achei interessante. Durante o período que eu estava ali, a gente desenvolveu um programa na cidade e eu idealizei um projeto. Claro, o prefeito, levamos ao conhecimento do prefeito Dário, o prefeito aprovou isso junto com o secretário de segurança do município, que é o Dr. Cristiano Bige, e o Dário, e o programa chama-se Monitora Campinas, e foi algo inédito no Brasil, pioneiro no Brasil, que era o quê? A gente linkar todas as câmeras particulares voltado para a via pública, linkar dentro da base da Guarda Municipal, que na época era a Sincamp, hoje é o SIC, volto a dizer, que é uma central onde você monitora as câmeras que são da prefeitura, porque a prefeitura tem muitas câmeras espalhadas na cidade, e a minha ideia foi o quê? Juntar as câmeras particulares em tudo que já existia. Isso foi possível, os técnicos na época, o pessoal que era responsável pela parte técnica aprovou, viu que era viável isso, e assim foi feito. Então nós desenvolvemos esse projeto, que graças a Deus está até hoje, que é o programa Monitora Campinas. Inclusive ontem eu estive lá no SIC, que hoje o responsável é o Gerson Ortega, um grande amigo, um capitão da polícia aposentado, amigo meu, ele que está nessa função que eu estava na época, hoje já tem 1.500 câmeras nesse programa. Então é um programa que tem crescido e avançado. Como São Paulo tem o Smart Sampa, o município de Campinas tem o Monitora Campinas, que parte disso também faz parte do Smart Sampa. Então é algo muito legal com relação a esse trabalho. E eu fiquei um período e decidi voltar para a empresa. Então, durante esse pequeno período, a Ingrid ficou à frente da Servicamp. Passado um período, né, que eu estava lá, eu voltei para a empresa, fiquei cerca de 6 meses na empresa, e aí me convidaram novamente para que eu voltasse. Fez falta lá. Fez falta. Fez falta. E aí me convidaram, olha, você precisa dar continuidade nesse programa, e aí... Claro, mas tudo isso eu creio que é um propósito de Deus, inclusive para ela. E aí ela ficou um período, eu voltei para a empresa, fiquei cerca de 6 meses novamente na empresa e depois eu voltei para a prefeitura no mesmo cargo que eu estava, e aí eu fiquei mais 1 ano e meio, cerca de 1 ano e meio aproximado, mas isso foi muito importante para ela. Primeiro, entrando já um pouco nisso, Carlão, você que tem um filho que está trabalhando com você, e ela, e muitas pessoas que nos assistem, isso acontece muito em empresa. Os colaboradores, no modo geral, eles têm um vínculo muito grande com a gente, com aquele que está à frente. Então, por exemplo, na tua empresa é com você, na minha empresa é comigo. Os funcionários, né, quando eu era uma empresa menor, eu tenho funcionários que estão com a gente há 20 anos, há mais de 20 anos. Então, eles têm um vínculo muito grande com você. Quando eles começam a entender, perceber que, de repente, o filho ou a filha está assumindo alguns cargos, né, ou algumas funções... E com mudanças, né? Porque esses jovens chegam com outras ideias. Com outra mentalidade, né? Com outras ideias. Algumas, né, Carlão, são viáveis, outras elas precisam ser trabalhadas, e é normal porque isso aconteceu com você, isso aconteceu comigo e acontece até hoje. E assim foi. Então foi um período de adaptação, mas eu considero que para ela, esses 2 períodos foram algo muito importante do amadurecimento profissional.
Porque responsável ela sempre foi, mas esse senso de responsabilidade ela sempre teve. Mas o fato dela estar ali, né, e enfrentando esses desafios que eram necessários, porque nem você, nem eu e nem um pai, você consegue proteger o tempo todo. Então ela precisa ter os desafios, ela precisa ter os dissabores, que é normal da vida, todos nós precisamos passar por isso, né? Então, e não foi diferente com ela. As dificuldades do dia a dia, e sendo superado, aprendendo a ser resiliente nas situações, e assim foi com ela. Então eu considero isso, foi algo assim, extraordinário. E muitas coisas que a gente mudou na empresa foi obra dela. Ela criou, a gente vinha, falava, a gente discutia e ia sendo implantada. E é óbvio, Carlão, uma empresa como a sua, volto a dizer, e como a minha, a Servicamp esse ano faz 33 anos, não é a Servicamp que começou em 1993, já mudou completamente. Tudo mudou. Então, o mercado mudou, né? A gente tem que mudar. E o jovem, né? E hoje a gente não temos um quadro de funcionários que também tem muita gente jovem. Então é necessário a empresa se modernizar, porque senão você para no tempo e você é engolido pelos seus concorrentes. Exatamente. Isso é normal, é uma ordem natural da vida, né? E na vida, não só na vida pessoal nossa, como na vida empresarial principalmente. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Então nós fizemos muitas mudanças na empresa. Outras mudanças que a gente fez foi aquisições de algumas empresas, que também é outro desafio gigantesco, que qualquer empresário que passa por isso sabe do que eu estou falando. Você falou em comprar, adquirir outras empresas. Esses empresários que estavam nessas empresas talvez não acompanhou a evolução. Será que é isso? Em parte disso, mas outros já não queriam mais dar continuidade no negócio. Não tinha uma Ingrid assumindo a empresa. Perfeito, não tinha. Não tinha um sucessor? Será que é isso? Também, mas eu acho que o mercado mesmo, né? A pessoa às vezes muda. pensa em ter outras coisas, outros negócios. Hoje eu vendo picolé, amanhã eu vou vender doce. Exato. Carlão, mas a bem da verdade, isso, a gente, sem colocar panos quentes em absolutamente nada, né? E você pode perguntar o que você quiser para mim, quanto para ela. O que acontece? Lidar com pessoas não é brincadeira. É um desafio. É um desafio gigantesco. Porque cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem um comportamento. É muito difícil lidar com pessoas. E hoje, olha só que interessante. Um dia eu já até falei isso para você, acho que a gente até gravou um programa falando sobre isso. O que acontece? Quando você fala que você tem um número X de colaboradores, não importa se a empresa tem 10, 20, 50, 500, 1000, 10 mil. Quando eu me lembro que muitas vezes eu comento isso com as pessoas, a primeira coisa que a pessoa pergunta pra você: cara, você é louco? Você dorme de noite? Por quê? Porque isso, as pessoas veem isso como um desafio muito grande. E tem gente que consegue lidar com isso melhor, outros nem tanto. E aí você precisa de uma equipe, de uma assessoria muito grande para que realmente você tenha êxito nisso. E não é fácil você lidar com uma quantidade grande de pessoas. E a gente lida com todo o perfil, volto a dizer, né? Pessoas que têm seus sentimentos, têm seus problemas pessoais, que às vezes elas não conseguem resolver, acaba levando para o trabalho e assim por diante. E a gente trabalha com dois públicos, né? Muito. Então a Servicamp, por exemplo, eu não vendo um produto, eu não vendo uma caneca, e eu tenho uma fábrica. Não vende um adoçante? Não, eu tenho uma quantidade gigantesca de clientes. Esses clientes, vou falar um pouquinho aqui, condomínios, por exemplo. Nesses condomínios, como você mora, por exemplo, e a maioria de nós, você mora num condomínio, você tem um síndico e um conselho. É eles que contratam o serviço da nossa empresa. Mas junto deles tem uma quantidade enorme de condôminos e de moradores e que indiretamente eles também são nossos clientes, eles são nossos clientes. Então você imagina, o tempo todo nós trabalhamos com pessoas. Então eu tenho um público interno grande e um público externo maior ainda, muitas vezes. Então, e você tem que ter todo esse cuidado de lidar com tudo isso, tá sempre se aprimorando. E volto a dizer, como eu, você e todos que estão nos assistindo somos seres humanos, nós também temos sentimento. Nos cansamos, ficamos esgotados e você precisa cuidar de tudo isso. E por isso que você precisa de pessoas mais novas, como a Ingrid, como o Pedro na sua empresa, que vem ajudar, vem nos fortalecer. Eu tenho 56 anos, ela é muito mais nova.
Então, isso ajuda muito. Mas muito. Isso ajuda muito. Pensa. E você sabe, né? E as pessoas que assistem seu programa sabem disso também, o quê? As coisas é muito rápido atualmente. Antigamente levava-se 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos para as coisas mudarem. Hoje não. Elas mudam em coisa de uma semana. A tecnologia, que no nosso segmento não é diferente, você usa muita tecnologia, ela muda muito rápido. E nem sempre as empresas conseguem acompanhar. Então, terminando a resposta que você me perguntou, não alongando muito, o que acontece? Essas empresas que a gente adquiriu, um pouco foi em função disso. Esses empresários não queriam mais continuar, estavam esgotados, etc. E aí, na época, a gente achou que era algo importante para nós naquele momento, a gente assumiu isso. E que isso também foi um enorme desafio para nós. Mas põe desafio nisso, porque empresa é como família. Nenhuma família é igual a outra. Nenhuma. Então, você tem uma empresa, ela tem uma cultura, ela tem uma forma de... Tem um DNA dela. Quando essa empresa vem fazer parte de um novo grupo, então veja bem, nós adquirimos essa empresa. Então, esse pessoal vai ter que se enquadrar na nossa cultura. É um casamento. É um casamento. É um casamento, duas pessoas diferentes que é se totalmente casam. diferente. Totalmente E não é diferente. tão rápido isso, né? Porque isso está enraizado. Eram empresas que tinham 15 anos, 10 anos, não tinham a quantidade de tempo que a nossa empresa tem. Mas já tinha alguns anos. E esse trabalho foi feito nesses 2 anos, que agora fazem 2 anos que nós passamos por esse processo. Foi um processo trabalhoso, né? Mas que também nos serviu de grande experiência, de grande valia. E para ela acompanhou tudo isso, foi muito bacana. Olha só, isso fica a dica para você, empresário, que está aí passando por essas dificuldades, analisar esse tipo de coisa. Comportamento, né? A gente está falando aqui tudo de comportamentos de pessoas, né? Como que as pessoas se comportam. Por mais tecnologia que tem, por mais startup, né? Como é que é? O negócio é bonito, mas é lindo, mas só que tem que funcionar com pessoas. E eu uso isso aqui muito porque vocês conhecem também um amigo meu, parente na minha família, que é psicanalista, que é o Eduardo Penido, e o Eduardo estava preocupado porque as pessoas vinham fazer a consulta com ele e já vinha com o prompt lá dos GPT da vida, do chat, e ele olhava aquilo, o conselho que aquele chat estava dando para a pessoa era melhor do que o dele. É maravilhoso. E ele começou a analisar isso e falou, gente, como é que eu vou fazer, né? Aí ele teve uma ideia genial. A pessoa que estava na consulta com ele mostrou para ele, falou, olha, perfeito, falou melhor do que eu. Só que ele não consegue te dar um abraço, como eu vou te dar agora. Então, ainda tem essa coisa do abraço. Na empresa tem essa coisa. Por mais tecnologia que a Ingrid traga para a Servicamp, que o Pedro traga lá para a FAM Transportes, ainda tem aquela coisa da comunicação das pessoas. Carlão, brilhante essa sua fala agora. Olha só, né, esse ponto que você acabou de dizer. As pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas estão carentes disso. Exatamente. E essa questão do toque, e a gente está criando, na minha opinião, um grupo, né? Um grupo não, uma classe de pessoas, vamos dizer assim, que as pessoas não querem sair mais dentro de casa, porque elas não sabem nem como fazer isso. E isso começa a criar um distanciamento. Esse afeto, esse carinho, essa proximidade. E a pessoa, quando ela começa a se isolar, vai chegar um momento que ela vai ter dificuldade de praticar isso ou de viver isso. Olha que coisa. E é coisas que quem não gosta de um abraço, de um afeto, etc. Eu venho aqui, brinco com você. Então a coisa fica muito artificial. Então eu vejo que essa questão de tudo que você falou, da tecnologia, da IA e etc., são coisas maravilhosas e que têm contribuído muito para o mundo. Né? Muito. Tem contribuído e vai contribuir muito mais. Mas isso não vai substituir esses pontos que nós acabamos de abordar, né? Então, a questão do abraço, do carinho, de ser ouvido. Você vê que as pessoas hoje estão muito mais revoltadas do que antes. A tolerância é muito pequena, porque nós temos um caminhão de informações. Então você abre o celular, é informação o tempo todo. As pessoas te mandam um WhatsApp, por exemplo, daqui 5 minutos, ela fala, por que não respondeu? Daqui a pouco tá te mandando ponto de interrogação. Coisa vermelho ainda. Vermelho, daqui a pouco levava... Eu não sei onde arruma aquele vermelho. Houve um tempo que levava 1 ou 2 dias pra você dar uma resposta, ou eu recebia uma ligação de manhã, à tarde eu dava a resposta, no dia seguinte, agora tem que ser de imediato, tudo é pra ontem. Exato. Então esse imediatismo tá fazendo muito mal, as pessoas estão muito aceleradas. Então, também tem que ter esse cuidado.
Mas essa questão do afeto é algo primordial. Que legal, você acabou de ouvir aqui a primeira parte do nosso episódio. Olha, o assunto foi tão legal que nós resolvemos dividir em 2 partes. Você ouviu hoje, dessa quarta-feira, e na próxima quarta-feira você vai ter aí o complemento do nosso assunto aí, tá bom? Você vai ser avisado através do YouTube, se inscreva lá, deixa o sininho acionado, que você vai receber a informação do próximo episódio aqui. Parte 1 e parte 2.